Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, nosso amigo fiel verdadeiro, aquele que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo anterior que é impossível sabermos o dia que Jesus, o Cristo, nasceu. Nem Herodes, contemporâneo de Jesus, conseguiu descobrir o dia que Jesus, o Cristo, nasceu. Entretanto, se analisarmos as fontes bíblicas e também algumas fontes históricas seguras, dá para sabermos, pelo menos, ou com alguma razoabilidade, o mês e o ano que Jesus, o Cristo, nasceu. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo anterior, à luz do Evangelho segundo Mateus capítulo 2, versículo 1, que Jesus, o Cristo, nasceu quando o rei Herodes era o rei da Judéia. Herodes I ou Herodes o Grande. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo anterior que Públio Sulpício Quirino foi enviado pelo imperador romano César Augusto para realizar e coordenar como embaixador o censo realizado na Síria e na Judéia. Isso no ano 600, no ano 6 antes de Cristo. No ano 6 antes de Cristo, do qual Maria e José participaram. O imperador César Augusto enviou para coordenar esse censo no ano 6 antes de Cristo, na Síria e Judéia, o embaixador Públio Sulpício Quirino. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo anterior, desfazendo controvérsias, que Públio Sulpício Quirino realizou o primeiro censo realizado no ano 6 antes de Cristo. Isso como embaixador. Ele realizou o primeiro censo no ano 6 a.C. como embaixador, enviado para a Síria e Judéia pelo imperador César Augusto. 12 anos depois, Públio Sulpício Quirino retornou à Síria e Judéia, já não como embaixador, mas como governador, realizando o segundo censo no ano 6 depois de Cristo. Existem fontes históricas
e arqueológicas seguras que comprovam o que estamos dizendo. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo anterior que Herodes I, ou Herodes o Grande, morreu no ano 4 antes de Cristo, na cidade de Jericó, no primeiro mês do calendário judaico ou bíblico. Portanto, Jesus, o Cristo, nasceu entre o ano 6 e 5 antes de Cristo. Porque ele nasceu quando o rei da Judéia era Herodes I, ou Herodes o Grande. Para corroborar com o que estamos dizendo, tem o infanticídio autorizado pelo rei Herodes I. O rei Herodes ficou sabendo, através dos reis magos, que Jesus, o Cristo, teria nascido mais ou menos 1 ano e meio atrás. Como os reis magos, na volta, não passaram pelo rei Herodes, como ele pediu, o lugar onde Jesus, o Cristo, estava, não ficou conhecido. Herodes não sabia. Não sabia aonde Jesus tinha nascido e não sabia quando Jesus tinha nascido. Então ele ficou com muita raiva e tomou a decisão de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque os reis magos disseram que Jesus teria nascido mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Nós dissemos em nosso estudo anterior que João Batista, primo de Jesus, que abriu o caminho para a vinda do Messias, nasceu 6 meses antes de Jesus. Quando Isabel estava no 6º mês de gestação, Maria ficou grávida. Repetindo, quando Isabel estava no 6º mês de gestação, Maria ficou grávida. Vamos fazer novamente a conta, para que os irmãos e amigos não possam esquecer. O rei Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos, ou 24 classes. Conforme a divisão feita pelo rei Davi, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, ministrava no templo no 8º turno, que se chamava Abias. Por gentileza, leiam lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 5. O 8º turno de Abias começava em julho, segundo o nosso calendário, ou Tamuz, segundo o calendário religioso hebraico. Portanto, em julho, ou Tamuz, foi o início da gestação de Isabel. Contando 9 meses, Isabel deu à luz no mês de Nisan, março, abril, primeiro mês do calendário religioso.
Maria ficou grávida quando Isabel estava no 6º mês, que é Tevet, dezembro, janeiro, Jesus, o Cristo, nasceu 9 meses depois. Tisrei ou Etani, que corresponde a setembro ou outubro. Vamos fazer uma rápida ilustração para que os irmãos possam entender. Aqui está o calendário religioso judaico. Isabel ficou grávida no mês de julho, Tamuz, quando o sacerdote Zacarias ministrava no templo. Ele era do 8º turno. Ela ficou grávida em julho. Tamuz, julho, gravem bem. Agora os irmãos contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João Batista nasceu no mês de Nisan, segundo o calendário religioso judaico, ou março, abril, segundo o nosso calendário. Nós dissemos, à luz da palavra de Deus, que Maria ficou grávida 6 meses depois de Isabel. Isabel ficou grávida em julho. 6 meses depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maria ficou grávida em dezembro, janeiro, que corresponde em hebraico o mês Tevet. Nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesus nasceu no mês, segundo o calendário religioso judaico, Tisrei, segundo o nosso calendário, setembro, outubro. Eu acredito que os irmãos e amigos entenderam. Foi a melhor maneira que encontrei para explicar para os irmãos e amigos. Nós não temos aqueles recursos que precisávamos para explicar com mais facilidade. Mas eu acredito que os irmãos e amigos entenderam muito bem. Aqui está o calendário judaico. Nisan, Iyar, Zivan, Tamuz, Av, Elul, Tisrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Duas perguntas que não quer calar. Primeira pergunta. O evangelista Lucas, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12, diz que Jesus nasceu e estava numa manjedoura. Certo? Já o evangelista Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, diz que Jesus estava numa casa. Esta é a primeira pergunta que não quer calar. Jesus nasceu numa manjedoura ou numa casa? Está havendo discordância entre os dois evangelistas? Segunda pergunta. Os pastores que estavam no campo e os magos que vieram do Oriente chegaram juntos na mesma ocasião para visitar Jesus? Permitam-me repetir novamente. Os pastores que estavam no campo e os magos que vieram do Oriente chegaram juntos na mesma ocasião para visitar Jesus?
uma contradição entre os dois evangelistas? Não, não e não. Não há contradição nenhuma. Presta atenção. Os pastores que visitaram Jesus, o Cristo, logo após o seu nascimento, o encontraram numa manjedoura. Os pastores eram dali. Por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 16 ao 18, e leiam. Já os reis magos visitaram Jesus, o Cristo, quase 2 anos depois, e o encontraram numa casa. O encontraram com os seus pais numa casa. Não acredito, é verdade. Mas nos presépios aparecem os pastores e os reis magos juntos. Está errado. Os magos, quando conversaram com Herodes o Grande ou Herodes I, e disseram-lhe que Jesus, o Cristo, seria rei dos judeus, poderia estar com quase 2 anos de idade. Quando eles conversaram com Herodes o Grande, Herodes especulando sobre o assunto, porque eles disseram que esse Jesus seria o rei dos judeus, e Herodes não queria perder o seu lugar. Herodes começou a especular para os reis. Os reis disseram que ele já tinha nascido há quase 2 anos atrás. Foi por isso que o rei Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Como ele morreu no ano 4 antes de Cristo, essa ordem foi entre o ano 6 e 5 antes de Cristo. Estão entendendo, meus queridos irmãos e amigos? Algumas curiosidades bíblicas. Maria e José fugiram para o Egito quando souberam que Herodes o Grande, o Herodes I, queria matar Jesus, o Cristo. Como eles se manteram lá no Egito? Como? Eles se manteram lá no Egito com o dinheiro dos presentes que os reis magos levaram. Os reis magos levaram ouro, mirra e incenso. O ouro representa a realeza de Jesus. O incenso é o símbolo do sacerdócio de Jesus o Cristo. E mirra representa a sua morte e ressurreição. Então eles se manteram lá no Egito durante alguns meses com o dinheiro dos presentes que os reis magos levaram. Outra curiosidade, o nome dos 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior, foram tirados do Evangelho Apócrifo Armênio da Infância, capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 10. É um Evangelho Apócrifo. Outra curiosidade, Jesus, o Cristo, não nasceu em dezembro, Kislev, porque
dezembro lá em Israel é inverno, com fortes chuvas. Leiam, por gentileza, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, versículo 12. Livro de Esdras, capítulo 10, versículo 9. Também no livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 1. Os censos eram realizados numa época que permitisse ou facilitasse a locomoção das pessoas. Imaginem Maria grávida, junto com José, seu marido, no inverno, saindo de Nazaré para Belém, 150 quilômetros. Maria, grávida, e José, andaram 150 quilômetros, de Nazaré até Belém de Judá. Não tinha as facilidades que nós temos hoje. Avião, trem, Uber, táxi. Mais uma curiosidade. A data de Natal foi mudada para o dia 25 de dezembro pelo imperador romano Constantino, que dizem que tinha se convertido ao cristianismo. Mas o imperador Constantino, a grande verdade é que nunca se converteu ao cristianismo. O seu próprio biógrafo diz isso. O imperador Constantino mudou a data para 25 de dezembro no ano 336 depois de Cristo. Por que ele mudou a data para o dia 25 de dezembro? Porque dia 25 de dezembro é o dia que era realizada a grande festa solar em honra ao Deus Sol, o Sol invicto. Era o nascimento do Rei Sol, o chamado Sol invicto, que era adorado em toda Roma. No século IV, com a consolidação do cristianismo, união da igreja do Estado, sincretismo religioso, essa data foi oficializada pelo Papa Júlio I, que foi Papa do ano 337 ao ano 352. Essa data foi oficializada pelo Papa, quando a igreja apostatou-se da verdade. Aquela igreja que vinha desde o tempo dos apóstolos, a igreja católica apostólica, apostatou-se da verdade, uniu-se ao Estado e permitiu que pensamentos filosóficos fossem introduzidos na doutrina, permitiu que costumes pagãos fossem introduzidos. Ela apostatou-se da verdade. Para terminar, a igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa, comemora o Natal no dia 6 de janeiro, a chamada Epifania, o dia que os reis magos visitaram Jesus, quase 2 anos depois do nascimento de Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, quem é o dono da verdade é o Espírito Santo de Deus. A nossa intenção é levar os irmãos e amigos a refletir. Que Deus, o Todo-Poderoso, faça uma obra grandiosa e maravilhosa na vida dos irmãos e amigos
que acompanharam conosco este estudo.